Estamos começando hoje mais um programa Unsere Familien, sobre as nossas tradições teuto-gaúchas, teuto-brasileiras, sobre a atualidade, sobre descendentes de alemães que nas suas áreas de atuação produzem muito para a nossa sociedade gaúcha, para a nossa sociedade brasileira, já que os alemães, junto com várias outras etnias, ajudaram a criar esse estado pujante, esse país importante que é o nosso Brasil. Então a gente está hoje, alegria de ter conosco o Bernardo Schneider, regente, músico, servidor público na área do direito, escritor, tem alguns livros de sua autoria. E Bernardo, você com todo o teu trabalho e a tua atuação na área da música, nos conte um pouco sobre como foi o início, né, dessa tua relação com a música, da tua família, né, o Bernardo Schneider, que é de Maratá, no Vale do Caí, e que hoje está aqui conosco. Obrigado, prazer estar aqui, obrigado, bom dia, Felipe, obrigado por me receber aqui. Bom, eu nasci numa família onde a música era praticada no dia a dia, né? Meu pai cantava no coral, meu avô materno também era coralista, os meus tios cantavam, né, em corais. Naquele interior de Maratá, né, hoje é a capital do otimismo, mas naquele tempo era um distrito de Montenegro, ainda com dificuldade de luz elétrica. Então, à noite, a tradição era se sentar ao redor do fogão a lenha e cantar. Né? A gente cantava os hinos que meu pai cantava no coral da igreja, né? A gente aprendia, eu cantava soprano, ele cantava baixo, uma irmã minha cantava contralto e era por aí. Em família? Em família. E a tua família, teu pai católico, mas você também tem raízes luteranas? Sim, por parte de mãe, meu avô materno, Fabian, era luterano. E depois os teus estudos no seminário e em Porto Alegre? Eu, muito jovem, despertei para a necessidade de estudar, né? Inclusive, a minha mãe, embora fosse uma pessoa quase analfabeta, né, só trabalhou na roça, ela dizia para nós, crianças, vão estudar, porque para mim só sobrou tirar leite de vaca e puxar enxada. Então, eu tive esse incentivo, desde pequeno, de sair de casa, de ir para o mundo, estudar e tentar uma vida melhor. E depois, em Porto Alegre, quando você já estudava na URGS, que foi o teu período de início de regência, isso? Eu entrei na URGS em 74 e em 77, por aí, numa ocasião em que o nosso regente do coro, Júlio Kunz, aqui, o Novo Hamburgo, sim. Nestor Wendholz, não podia estar, era um compromisso que o coral tinha que cantar. Ele me disse, tu vai lá, dá o tom, marca o tempo e vai embora. O coral sabia a música de cor, então foi assim o meu início, né? E a partir de 80, 81, já com formação na faculdade, né, no Instituto de Música da URGS, aí eu comecei a reger profissionalmente. Bernardo, quando a gente fala dos corais, se você nos puder fazer um panorama sobre, de fato, essa história universal e depois, claro, a introdução aqui no Brasil. A música, ela não se sabe nem de há quantos séculos, né, ela é praticada. O que se tem referência é que no Antigo Testamento, né, já se cantava nas cerimônias religiosas. Na verdade, a grande, vamos chamar de empresa que bancou a música ocidental, pelo menos a ocidental, foi a igreja, foi o cristianismo, né? A igreja cristã e depois católica. Através do canto gregoriano, que foi a forma como se cantava, né, nos mosteiros, nas igrejas, até
até quase recentemente, né? Hoje ainda se pratica canto gregoriano, embora em lugares mais restritos. Mas o canto gregoriano, que durante mais de 1000 anos foi praticado na igreja cristã, deu origem aos outros estilos que depois, por evolução, né, geraram essa enormidade, né, que é o repertório sacro para coral, para orquestra. Né? A Renascença, que é o apogeu do canto coral. Né? E, nesse período, então, acontece a Reforma Luterana. E a Reforma Luterana introduziu um aspecto novo, porque até a Reforma, o canto na igreja era do coro, né? Era elitizado. Né? E, com a Reforma, o canto passou a ser praticado pela comunidade. Só que a comunidade, numa época em que grande parte da população era analfabeta ou semi-analfabeta, a Reforma teve que criar melodias fáceis que as pessoas pudessem decorar ouvindo 2, 3 vezes. Bernardo, dentro desse tema, né, que é tão caro, tão importante para nós, quando você fala da reforma e também a habilidade de Lutero e de muitos dos seus seguidores de atingir as pessoas, como você disse, né, com mudanças, com textos mais curtos, a gente sabe que Lutero era um grande apreciador da música. Era música. Parte desses textos, como você disse, adaptados, já vem dele ou vem de seguidores, de um período ali muito próximo desse desenvolvimento da reforma? Dele e depois de outros. Né? O inário luterano, ele foi criado... A estrutura, a base... Ao longo de muitos anos. Né? Mas o interessante claro, é um assunto mais para quem é músico, mas qual foi a grande jogada na área da música da Reforma Luterana? Criar essas melodias fáceis. Eu vou cantarolar uma melodia que é conhecida, né? Um hino de Natal, Vom Himmel hoch. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Né? E aí depois segue mais um pedacinho e termina a música. Bom, quais são as características desta música? Vom Himmel hoch, da komm ich her. Primeira característica, uma nota perto da outra. Né? Se a melodia fosse Vom Himmel hoch, da komm ich her, as pessoas não iam decorar isso nunca. Né? Isso ia ser difícil? Muito salto. Então, uma nota perto da outra. Segunda característica, uma nota do mesmo comprimento da outra. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Se fosse Vom Himmel hoch, da komm ich her. Sim, isso se houvesse distância entre elas. Notas longas e notas curtas, o povo não conseguiria decorar. Uma igual à outra, barbada. A terceira característica, para cada nota, uma sílaba. Para cada sílaba, uma nota. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Se tivesse várias notas para a mesma sílaba, se a música fosse Vom Himmel hoch, da komm ich her, o povo não ia decorar, nunca. Então não podia ter esses floreios. A quarta característica, pequenas frases. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Pausa, todo mundo respira. Segunda frase. Segue a música. Então, canta um pedacinho, respira. Canta um pedacinho, respira. Esta fórmula vale até hoje. E isso foi desenvolvido... Isto é criação da reforma, que depois virou padrão universal. Hoje, qualquer hino, de qualquer igreja, de qualquer confissão, tem mais ou menos esta fórmula. Melodias simples, notas uma igual à outra, praticamente, né, com pouca divisão, né, e
pequenos intervalos, não saltos grandes, não nada de grandes invenções, né? É que você destaca para nós as notas musicais e toda essa... Agora também foram novos textos, novos hinos, né? Por exemplo, e até me diga uma questão, Bernardo, por exemplo, nós que aprendemos, muitos que nos acompanham vão lembrar, né? O Grossen Gott, Maria zu lieben, alguns desses cantos eles são, digamos, universais no sentido para católicos e luteranos, ou vice-versa? Sim. A Igreja Católica depois assimilou também, eles perceberam que o desenvolvimento era aguçado também. Era a grande jogada para fazer o povo cantar, participar, interagir, né? E a Igreja Católica até demorou, né? Tanto que só no Concílio Vaticano II, em 65, foi abolido o latim, né? Eu, quando era menino, lá em Maratá, era coroinha. A missa começava, o padre de costas para o público, né? E ele dizia, intruibo ad altare Dei. E a gente respondia, ad Deum quiletificat juventutem mea. Sursum corda. E a gente respondia, habemus ad Domino. Mas era decorado, simplesmente decorado, né? Não sabia, não tinha a menor ideia do que estava dizendo. Eu fui entender o que eu estava dizendo quando depois. E tinha que ficar bem ligado, como coroinha, na hora, para não fazer nada de errado. Então, só em 65 é que se abandonou, né, a missa em latim. O padre saiu da frente do altar e foi para trás, para ficar de frente para o público. E desde então, as únicas pessoas que trabalham de costas para as pessoas são os regentes de coral. Mas isso é importante, isso é a necessidade, Bernardo. Eu continuo trabalhando, infelizmente, de costas para o público. E aí, Bernardo, por exemplo, a importância de quando os padres trouxeram o canto para o Brasil e depois os luteranos. Você pudesse destacar isso um pouquinho para nós. O descobrimento da América não era só interesse comercial ou interesse da corte, também era interesse da igreja. Nos navios dos conquistadores vinham padres, porque a ideia era conquistar almas para Deus, né? E junto com a evangelização também vinha a música. Então, nas missões, nas reduções jesuíticas aqui da América do Sul, e aí pega as nossas missões aqui no Rio Grande do Sul, mas também o norte da Argentina, o Paraguai, até uma ponta lá da Bolívia, né? Tudo isso era chamado as missões do Paraguai. Os padres jesuítas que vinham para cá para trabalhar com os índios traziam instrumentos, traziam partituras e ensinavam os índios a tocar um instrumento, a cantar, né? Existe um levantamento de um pesquisador nesta área, que é o Jorge Price. Se eu posso mostrar aqui a capa do livro dele. Consegue pegar um close aqui? Sim. Deu? A música nas missões jesuíticas do século XVII e XVIII. É uma pesquisa muito interessante e o Jorge Price encontrou aí nas pesquisas, né, porque os padres jesuítas eram extremamente minuciosos, né, anotavam Eles tudo, registravam tudo. Então ele conseguiu, através das fontes disponíveis, constatar que em determinada época, se somasse todas as missões jesuíticas aqui da América do Sul, daria uns 3.000 músicos tocando o instrumento ou cantando em coral, né? E existem relatórios de visitas que superiores faziam às missões, elogiando a qualidade do coral. Sim, porque os corais se apresentavam aos superiores e com os padres como regentes. O filme A Missão, ele aborda um pouquinho, embora a música seja do Ennio Morricone, né? grande Ennio Morricone, mas ela aborda exatamente isso, a prática de música instrumental e vocal nas reduções jesuíticas. Mas aí depois, então, infelizmente, no sentido da cultura, né, as missões são destruídas. Infelizmente, a partir de 1750, né, essas brigas
Portugal, Espanha... Existe um certo empobrecimento no Houve período. houve um saque total, uma destruição total. Né? As estátuas, as esculturas, os instrumentos, tudo foi levado embora. Algumas estão espalhadas por aí. Até no Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, tem algumas esculturas das missões jesuíticas. Tem até dois sinos lá. Né? E aí, Bernardo, depois então são os alemães que praticamente... Mas antes dos alemães, eu estava dizendo, com os portugueses, eles também traziam os seus músicos. Então, no século XVIII, né, no apogeu da extração de ouro em Minas Gerais, as principais igrejas de Minas tinham compositores, eles contratavam alguns dos melhores disponíveis na Europa para vir para Minas Gerais fazer música. Né? É o período chamado Barroco Mineiro. Quando veio a família real em 1808, ao contrário do que às vezes se pode pensar, que veio só a família do Dom João VI, não, veio uma carrada de gente. Músicos, professores, botânicos, instrumentistas, veio gente das mais diversas profissões, né, artesãos. E aí a música no Rio de Janeiro passa a ter um salto muito grande. Né? E aí nós temos a figura que, pessoalmente penso, mereceria maior destaque na história do Brasil, que é o padre José Maurício Nunes Garcia. Coralista. Filho Coralista na época da chegada da família real, né? Sim. Era filho de uma escrava, né? Era negro, mas pai português, então ele era livre e ele se tornou um grande compositor, né? Um grande músico, tem muitas obras de grande valor, ele se baseava inclusive em partituras de Haydn para seus estudos, né? E foi quem regeu a primeira apresentação do Requiem de Mozart no Rio de Janeiro em 1819. Né? Quer dizer, tinha que ter um conhecimento muito aguçado para desenvolver isso aqui. Agora, o que acontece? Até a imigração alemã, a música sempre vai estar vinculada ou à igreja ou à corte, né? À nobreza. A chegada dos alemães é que trouxe propicia o também passo, aos mais humildes. Popularizar. Mas isso porque essas comunidades, como você disse, já tinham lá um certo estudo da música, uma certa proximidade com instrumentos. Essa estratégia dos reformistas de fazer a comunidade cantar na igreja com estes hinos fáceis que eu mencionei antes, isto popularizou o gosto pelo canto. O gosto pelo canto. Né? Aí depois, dali, partir para coral, era um pequeno passo. Né? E aí, com a chegada dos imigrantes, nessas pequenas vilas que se formaram aí, né, na antiga colônia, logo se tornou importante ter uma sociedade de canto, né? Além da igreja, da escola, de um salão. Né? Sabe, Bernardo, para corroborar, alguns textos que eu encontrei, os primeiros anos foram muito difíceis, mas quando eles conseguiram, de certa forma, constituir essas sociedades, bem, agora constituídas, quais vão ser as formas também de recreação. E uma das formas eram as Sängerverein, ou Gesangverein, né? As comunidades de cantores, as sociedades de canto. E nas fotografias, por exemplo, que eu encontrei do Vale do Caí, era muito presente em praticamente todas as comunidades. Então, se você pudesse também destacar, bem, Maratá, Brochier, ali no entorno, né? Você tem os livros publicados das famílias, mas como era a música ali? Eu trouxe aqui um xerox de um impresso produzido pelo Frozen, né, hoje Sociedade de Aliança, aqui de Novo Hamburgo. Que era a Sociedade de Canto de Novo Hamburgo. Onde traz um pouco da história da organização dos corais no Rio Grande do Sul. Né? E não deve ter uma lista aí dos corais? Ou... Tem. Então, é que aqui está em alemão gótico, né? Tá? Mas eu vou traduzir assim direto.
Em 22 de agosto de 1896, na cidade de São João do Montenegro, né? Sim, Montenegro. Hoje Montenegro, foi fundada a Federação dos Coros Alemães do Rio Grande do Sul, o Deutsche Sängerbund Rio Grande do Sul. Participaram nesta fundação, né, os coros que são fundadores desta entidade. O coro Germania, de Montenegro, o Eintracht, de Bom Jardim, Ivoti. O Navegantes, de Porto Alegre, a Sociedade de Canto Liedertafel, de Teutônia, o Eintracht, de Porto Alegre, o Männerquartett, de Porto Alegre, a Sociedade Liedertafel, de Santa Cruz do Sul, a Sociedade Liederkranz, de Linha Brochir. Opa! Chegando às tuas... Chegando lá na vizinhança. A Sociedade Einheit, União, né, da Linha Brochir, e a Sociedade Frozen, de Hamburger Berg. Esses corais, essas sociedades de canto fundaram, então, lá no distante ano de 1896, a Federação dos Coros Alemães do Rio Grande do Sul, numa tentativa de fortalecer esse movimento. Mas vamos lá, isso já mostra o quanto estava aguçado, quanto esse trabalho estava avançado, porque aqui a gente apresenta, o Bernardo nos apresenta Montenegro, Novo Hamburgo, Porto Alegre, que eram cidades maiores, mas comunidades também interioranas. Ivoti, exato, Brochir. ou mesmo Ivoti na época, Brochia. Esta sociedade, então, 2 anos depois, no segundo domingo de maio de 1898, organizou o primeiro festival de coros dos coros alemães do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E que foi realizado gradativamente. Né? Nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 1901, foi realizado o segundo encontro, o segundo festival desses corais em Montenegro. Na época participaram do festival o Germania, de Montenegro, o Eintracht, de Porto Alegre, o Männerquartett, de Porto Alegre, o Männergesangverein, de São Leopoldo. Às vezes aparece nos textos antigos a expressão Wilhelmslust, o prazer, a alegria de Guilherme. Mas isto eu entendo como referência a um local de São Leopoldo, como seria um Spiegelberg ou coisa assim. Eintracht em Wilhelmslust. Wilhelmslust, o coral tal da localidade de Wilhelmslust. Para mim isso é meio... mas o que eu tenho, posso até te auxiliar, né? Havia o coral Eintracht em Wilhelmslust em Arroio da Manteiga, ali em São Leopoldo. Então talvez seja, bem provável. Quer dizer, isso já mostra que havia mais de um só em São Leopoldo. E ainda estava lá o Navegantes de Porto Alegre e o da Linha Brochir. O terceiro encontro que deu origem a essa publicação 1905. Foi 1905, nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 1905, aqui em Hamburger Berg, organizado pelo Frozen, né? Hoje por Júlio Kunz, que também deu origem à Sociedade Aliança. Bernardo. Então, esse é um documento que mostra, né, a evolução da organização dos corais. Depois, infelizmente, vieram as guerras, principalmente a segunda, que deu uma... Isso dificultou depois. Foi uma ducha de água fria no movimento. E nós só conseguimos, eu digo nós, porque aí eu já estava junto, nós só conseguimos recriar esta federação dos coros do Rio Grande do Sul em 1980, quando então se juntaram regentes e líderes de corais, né? Aqui de Novo Hamburgo, Telmo Engelmann, Egídio Jung, o próprio maestro Osório Stoffel, o maestro Venholz, em Porto Alegre o maestro Arlindo Teixeira, o irmão da PUC, me fugiu o nome agora, Ernesto Davis, irmão Ernesto Davis.
gente de outros, de Caxias, Alcides Verza, e por aí vai. Né? Bernardo, como infelizmente o tempo é curto, a gente vai com certeza te ter em outras oportunidades aqui, mas eu gostaria que você fizesse então algum canto em alemão aqui para nós, que lembrasse as raízes, seja religioso ou talvez não tão na área sacra, mas porque muitos dos nossos telespectadores falam alemão, tem essa raiz aqui, e um canto lembra, às vezes, o que os avós, o que os pais, o que em família a gente de fato cantava. E agora? Como é que é? Quem sabe faz ao vivo. A primeira música que eu cantei tocando violão e cantei em família quando eu era guri era Die Gedanken sind frei. Né? Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Muito bom. Então, obrigado, Bernardo. Então, a gente também agradece a tua presença e convida os nossos telespectadores a acompanharem o nosso programa na Vale TV, no Facebook, no YouTube, no canal da NET, e até uma próxima oportunidade, um próximo programa. Te agradeço de coração essa oportunidade e convido você, telespectador, internauta. Nesses dias um vereador disse astronautas. Agradeço aos astronautas que estão nos acompanhando aqui, aos internautas que assistem essa entrevista. Cante, cante. Não tenha medo de cantar, cante na cozinha, no banheiro. Cante para as crianças. Mostre para os teus filhos, para os teus netos que é importante cantar. Canta, canta, minha gente. Manda a tristeza para lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.